Agora 10 horas e 39 minutos, vamos juntos, né, com o nosso programa desta segunda-feira, programa Hora do Povo, ao vivo. E você pode participar também, telefone para você participar da produção, é o 3360-1101, 3360-1101, esse é o telefone, aqui o WhatsApp da produção do programa A Hora do Povo, fique à vontade. Hoje, segunda-feira, como você bem sabe, nós temos sempre o prazer de receber o Dr. Cássio Timóteo da Costa, ele que é advogado civil, e hoje, doutor, nós vamos falar de um assunto bem legal, né, que é execução de alimentos. Mas primeiro, doutor, muito bom dia, ótima segunda-feira, aquela câmera ali é toda sua. Obrigado por ter vindo, doutor. Bom dia, Dilson, bom dia a todos. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês. Espero poder contribuir novamente com algumas informações jurídicas. Hoje eu vou conversar um pouquinho sobre execução de alimentos. Acredito que muitas mães aí ou guardiões acabem tendo alguma dificuldade com seus ex-companheiros para compartilhar as despesas das crianças e acabam enfrentando essa situação jurídica de ter que estar executando, procurando escritório de advocacia. Então a minha ideia é tentar pelo menos dar um panorama amplo para que as pessoas consigam localizar como agir de forma mais rápida e também algumas dicas importantes aí para não encontrar tanta dificuldade quando procurar o Poder Judiciário. Antes de eu fazer a primeira pergunta, doutor, eu quero direcionar agora esse momento para você que está nos assistindo, né? E também agradecer muito o doutor Cássio, a doutora Miné, sua esposa, por ter se enganjado junto com a gente naquela ação que nós tivemos, onde aquela família lá no bairro São Judas perdeu tudo num incêndio, né? E nós temos, doutor, só para o senhor saber, o doutor Cássio foi fundamental também na ajuda, também junto com a doutora Mireia. O doutor Cássio foi, é claro, uma das pessoas que ajudou também muito e ficaram muito agradecidos, viu, doutor? Agradeço. E nós temos notícias boas, doutor, mandaram até vídeo que eu vou preparar mais para outra semana. Por quê? Porque a casa, eles ganharam um certo valor bem significativo em dinheiro, né, depois que saíram do programa e também aqui no programa, e ganharam todo o material, toda a madeira para construir novamente, doutor, a casa que eles tanto almejaram, né, e também precisavam do lar. Sim. Olha só que coisa boa, doutor. Às vezes a gente não tem noção do sofrimento do outro, né, Dilson? Mas quando se depara com uma situação dessa, onde as pessoas perdem tudo, a gente tem que pelo menos tentar ajudar um pouquinho, né? Acho que se todo mundo fizer um pouco aí pelo próximo, talvez a gente tenha um mundo um pouquinho melhor daqui para frente, né? Todo mundo pode dar alguma coisa, né, doutor? Todo mundo pode ajudar. Essa desculpa aí de que não pode, todo mundo pode ajudar. Verdade. Mas parabéns e obrigado a todos que ajudaram nessa causa tão nobre, né? E também, como eu disse, na semana que vem vou preparar o vídeo. Provavelmente, pelo que eles mandaram as imagens, a casa já está mais ou menos ali meia viagem de pronta, né? A semana que vem vai estar pronta. Daí nós vamos trazer o vídeo aqui, vamos mostrar, porque através do programa, com certeza, outras pessoas se sensibilizaram, empresários, inclusive, que assistiram ao programa, se sensibilizaram e ajudaram essa família. Parabéns a todos os envolvidos. Perfeito. Agora sim, hoje vamos falar então, doutor, de execução de alimentos. É um assunto bem pertinente mesmo, doutor. E já tem uma pergunta aqui, uma indagação. Bom dia, doutor. O meu ex não paga a pensão. O que posso fazer? Como esse tem muitos, né, doutor, por aí? Sim. Né? Bom, na verdade, num primeiro momento, a gente tem que entender o seguinte, Adilson. A execução de alimentos, ela existe dois procedimentos. Temos a execução com rito de prisão e a execução com rito de penhora. A execução com o rito de prisão é aquela que ela faz a segregação do devedor, ele vai preso se eventualmente ele não botar a pensão alimentícia em dia, e o rito de penhora vai buscar patrimônio para satisfazer esse débito. Então, busca veículos, saldo em conta, bens imóveis. Então, existem dois tipos de ritos que podem ser utilizados. De regra, a pensão alimentícia com o rito de prisão, tu podes cobrar apenas os últimos 3 meses, e mais aqueles que vierem a vencer no curso do processo. E o pedido de penhora, ele não tem limite, desde que eventualmente não haja a prescrição ou qualquer instituto nesse sentido. Mas tu pode cobrar aí alguns anos, eventualmente, que houver de pensão em aberto. O mais importante, talvez, complementar nessa pergunta aí, é para verificar se a pessoa de fato pode cobrar a pensão alimentícia, porque muitas pessoas, quando elas se separam, Adilson, elas fazem um acordo de boca. Olha, você vai ajudar aí com 300, 400 reais por mês e está tudo certo. Se eventualmente não for homologado esse ajuste financeiro da pensão alimentícia ou não houver uma sentença judicial determinando o pagamento da pensão alimentícia em favor do menor, o simples ajuste financeiro de boca, ele não tem o poder de execução. Então é importante, aí principalmente as mães, né,
entenderem que por mais que você possa estar aí fazendo uma dissolução amigável ou estar fazendo algo consensual com o seu antigo companheiro, é necessário que você procure um escritório de advocacia, que você homologue esse acordo judicialmente ou, numa eventual situação litigiosa, que você busque uma sentença judicial para fixar. Porque você só poderá executar a pensão alimentícia depois que houver uma ordem judicial. Então, a gente não pode criar essa falsa expectativa de que eu ajustei que ele vai pagar determinado valor, se ele não pagar eu posso executar. Não é assim que funciona. Existe a necessidade do pronunciamento judicial para que possa ser feito o cumprimento de sentença através do procedimento de execução de alimentos. Muito bem, doutor. Hoje nós vamos estender esse assunto aqui, porque eu quero já, antes da próxima indagação, doutor, que nós temos pronta ali, eu quero perguntar para o doutor, porque com certeza alguém já deve estar passando por essa situação. Para deixar bem claro, o doutor é advogado, tem a capacidade de esclarecer com mais calma e dentro da lei como que funciona. Porque muitos ficam em dúvida, doutor, na comprovação da paternidade, né? Sim. Então, a comprovação da paternidade, como é que acontece, doutor? Paga-se pensão, por exemplo, a criança já tem ali 6, 7 anos, né? Sim. E não saiu nada ainda judicialmente, mas a mãe quer daí comprovar a paternidade do pai. Como é que é feito todo o processo e a partir de quando é pago retroativo também, doutor? 6 anos atrás, como é que funciona, assim, doutor? A gente tem que pensar que existe o Instituto dos Alimentos Provisórios e os provisionais, né? Então, assim, vamos lá. A mãe, ela tem dúvida da paternidade, ela não tem certeza se é o pai ou não é. Ela vai entrar com um processo de investigação de paternidade, pode entrar com um pedido liminar de fixação de alimentos, aonde o juiz, se identificar vestígios ou indícios, né, provas que levem à conclusão de que aquele possa ser de fato o pai, o juiz pode liminarmente fixar a pensão alimentícia até que corra o processo e até que se faça a apuração definitiva se é o pai ou se não é. Por que tem que haver essa fixação? Porque a criança, ela não pode esperar 1 ano, 2 anos, a necessidade alimentar dela é imediata. Então, o juiz, nesse caso, se ele identificar pelo menos, né, processualmente indícios de que aquele pode ser de fato o pai, ele fixa essa pensão liminar e depois, com a identificação através do exame de DNA, ele faz a confirmação efetivamente se é ou não é e fixa por definitivo a pensão alimentícia. O importante é entender que a mãe não pode, por exemplo, a criança está com 7 anos e imaginar que vai entrar na justiça e vai pedir os 7 anos anteriores de pensão alimentícia. Isso não acontece, que nem eu expliquei para vocês. A execução de alimentos, o marco inicial dela é a decisão judicial, ou a decisão definitiva ou a decisão liminar, mas tem que ter um pronunciamento judicial. Então, é somente dali para frente que começa a vencer a pensão alimentícia. Então, automaticamente, se a mãe ficar inerte hoje, ela não fazer nada, ela não buscar o Poder Judiciário para fixar isso, esse período que está passando, ela não vai poder fazer nada. Já passou, doutor. Já passou, ela não pode fazer, infelizmente, ela não pode fazer nada. O que ela pode fazer é, estou com dúvidas, procure o Poder Judiciário, tire essa dúvida, até porque a gente tem que pensar quando a gente fala de investigação de paternidade, muitas pessoas pensam a investigação de paternidade, a identidade biológica, simplesmente pela questão financeira. E, para mim, é o menor dos problemas. Você tem que pensar o reflexo psicológico, o reflexo estrutural de um ser, se ele não souber quem é o pai. A gente tem que pensar isso. O emocional. O emocional. E outra coisa, muitas vezes a gente não sabe a incerteza da vida. A mãe fica segurando essa situação para ela, daqui a pouco acontece alguma coisa com a mãe e vai impossibilitar que o filho tenha conhecimento de quem é, porque talvez ela não compartilhou essa informação com ninguém. Ou até um falecimento. Até um falecimento. Então, assim, existe isso na família, procure o Poder Judiciário. Vamos botar as cartas na mesa e descobrir efetivamente quem é o pai, para fixar tanto a questão financeira, mas também a questão afetiva, a questão biológica, a questão de ancestralidade, que a gente fala, de tu saber quem são os teus ancestrais aí, para que tu consiga pelo menos essas etapas da tua vida estarem bem definidas, né? Perfeito. 10h48, hoje ao vivo, o Dr. Cássio Timóteo da Costa, nosso advogado civil, e hoje nós estamos falando sobre a execução de alimentos. Tem uma pergunta aqui, doutor, nos chegou. Bom dia, doutor. Quanto tempo devo esperar para a execução dos alimentos, doutor? O STJ, inclusive, ele já se pronunciou. Antigamente nós tínhamos a necessidade de aguardar 3 meses para fazer a execução com o pedido de prisão. Tinha que aguardar e fazer o ciclo de 3 meses para executar.
Mas o STJ já vem dando entendimento aí no sentido de que é necessário entender a necessidade imediata do menor. Então, hoje, para todos os efeitos, apenas um mês vencido já é possível procurar o escritório de advocacia, já é possível postular judicialmente e pedir que o pai seja intimado a fazer o pagamento aí, sob pena de ser decretada a prisão civil. Perfeito. Então, nada mais justo que, sendo pai, vai pagar a pensão, meu filho. Não adianta mais, é como o doutor falou, não adianta só entrar no acordo, são amigos, mantém uma relação de amizade, porque isso não resolve. Porque, como o doutor falou, pode acontecer várias coisas, né, nesse período ou dentro do período que pode, né, entrar num conflito e esse pagamento pode ser cancelado e a mãe não poder fazer nada quanto a isso. Né, o importante é entender que o que faz o marco inicial é o pronunciamento judicial. A mãe tem que entender a necessidade do pronunciamento judicial, ou através de uma sentença com análise de mérito, ou através de uma homologação judicial, através de um acordo, né? Mas é necessário que o juiz se pronuncie e que fixe o direito da pensão alimentícia. E também é importante os pais saberem que a exoneração dos alimentos ela não se dá de forma imediata também, nem automática. É necessário também, eventualmente, quando o filho completar 18 anos, que o pai também procure um advogado, entre com a ação judicial de exoneração de alimentos para que corte o benefício. Perfeito. Porque senão ele vai continuar tendo a obrigação de pagar e o filho pode executar e ele pode ser preso, mesmo naquela expectativa, mas é maior de 18, eu não tenho mais obrigação. Enquanto o juiz não determinar, a obrigação existe. Isso é sério, muito mais sério do que muitas pessoas pensam, né, doutor? Vamos para um breve intervalo comercial rapidinho, já voltamos, é um instante só. Com o programa Hora do Povo, direto da TVC Panorama, no Complexo Cristo Luz, para todo o nosso litoral catarinense. Hoje o assunto é com o Dr. Cássio Timóteo da Costa, que é execução de alimentos. Antes da próxima pergunta, nós estamos também, claro, com os nossos parceiros do Bora Brasil Mobilidade Urbana. Chega de pegar ônibus lotado e também ficar procurando estacionamento, cidade como Balneário, que você se estressa no trânsito. Mobilidade urbana com o Bora Brasil. Aproveite! É um aplicativo onde tem os melhores profissionais motoristas de confiança que vão te levar onde você quiser. Bora Brasil Mobilidade Urbana. WhatsApp 4199955762. Vou repetir, hein? Bora Brasil Mobilidade Urbana. WhatsApp 4199955762. Eu disse Bora Brasil Mobilidade Urbana. Agora sim, vamos conversar mais um pouquinho, porque o assunto do Dr. Cássio não poderia ser melhor, hein? Tem uma pergunta aqui. Bom dia, doutora. Eu gostaria de saber se a pensão alimentícia é atualizada com base ao salário mínimo, doutor. Sim, de regra, Adilson, a fixação da pensão alimentícia ela se dá com um percentual do salário mínimo, exatamente para que aquele que cuide do menor tenha o reajuste do valor para compensar a inflação, né, e os demais índices aí de correção que nós temos na economia. Então, a pensão alimentícia sempre em janeiro, quando é determinado o reajuste do salário mínimo, automaticamente ela é reajustada. Existem alguns casos, por exemplo, que eu particularmente sou contra esse tipo de fixação, é fixado o percentual sobre o salário do pai. Nesse caso, daí o reajuste é com base no salário do pai e não com base no salário mínimo. Mas eu particularmente sou desfavorável a esse tipo de situação porque tu permite que o pai, muitas vezes, em ajuste com a empresa ou alguma coisa assim, cometa fraude, comece a deixar na folha de pagamento um valor menor do que... Tentar, né, doutor? Exatamente, um valor menor do que efetivamente está acontecendo na prática. Quando nós temos a situação do salário mínimo, em que pese o salário mínimo no Brasil ter sofrido reajustes mínimos, né? Ele provavelmente hoje é o menor índice de correção no país, a gente pelo menos consegue trabalhar de forma mais objetiva e mais clara, porque tu simplesmente vai lá, pega a divulgação do governo do novo salário mínimo, multiplica pelo percentual e tu tens de forma didática e clara para aquele que tem os valores a receber de pensão alimentícia, qual é o valor devido. Até para executar fica bem mais fácil para o advogado ele conseguir compreender quais são os valores devidos. Porque quando nós temos uma situação, por exemplo, uma dificuldade que os escritórios de advocacia enfrentam, é quando nós temos essa situação da pensão alimentícia sobre salário do pai, como é que o escritório de advocacia faz o cálculo de quanto é devido? Como é que nós vamos obter essas informações? Então a gente entra num problema técnico complexo, porque nós temos que notificar a empresa, para a empresa apresentar as folhas de pagamento, ou às vezes a empresa não fornece essas informações, nós temos que, por um primeiro momento, pedir para o Poder Judiciário apurar essas informações, ou vai fazer uma petição
de uma certa forma, não perfeita ou não clara com as informações, porque não tem o detalhamento. Então, o ideal é que sempre fixe em salário mínimo e lembrar que sempre vai reajustar início de ano. Perfeito, 10h57, mais uma pergunta chegando para o doutor. Bom dia, doutor Cássio. Posso pedir, doutor, para ser descontado na folha de pagamento a pensão, né, do pai, no caso? Exatamente, pode sim, falou, né? Pode ser. Na verdade, assim, o desconto na folha não tem a ver com fixar com base no salário, são duas coisas diferentes. Sim. O desconto na folha é tu oficiar a empresa para que a empresa, na hora de pagar, já recolha a pensão já desconta ali. Já deposite direto ao titular da pensão alimentícia. Então, essa é uma alternativa muito interessante, porque tu evita a inadimplência, porque o genitor ou aquele que tem a obrigação de pagar nem vê o dinheiro e simplesmente já vai direto para o filho. Evita atrasos também. Evita atrasos e, de um modo geral, tu também evita conflito. Porque tu não tem aquela situação de ter que estar mandando mensagem para o devedor ter que estar pagando, não fica aquela situação que a gente vê muitas vezes, que é uma situação bem delicada no escritório, que é quando os pais pagam a pensão alimentícia picada, tem R$500 para pagar, paga 100, depois paga 50, depois paga 40, e a mãe tenta organizar essa bagunça aí para comprar as coisas para a criança. Isso não existe daí, né, doutor? Isso não existe, fica lá. Aquela quantidade que está determinado e automático, né? Mas, para fins de desconto, é necessário que seja determinado através de intervenção judicial também. Perfeito. Agora, faltando 2 minutos para as 11, vamos aqui mais uma pergunta. Doutor, bom dia. Como faço para aumentar o valor da pensão, doutor? Aqui já é mais delicado o assunto um pouco, né? Sim. É bem assim, né, doutor? A pensão ela aumenta anualmente com reajuste do salário mínimo. Mas para você aumentar o percentual da pensão alimentícia, existe um procedimento judicial chamado revisão de alimentos. Esse aí ele pode ser tanto protocolado por quem almeja aumentar, por quem eventualmente almeja diminuir. O pai também pode entrar com a revisão para baixar a pensão alimentícia, porque às vezes em determinado momento ele se propôs a pagar R$1.000, mas depois a condição financeira dele diminuiu, ele precisa baixar o valor porque não consegue mais se manter, ou eventualmente tem outros filhos, a despesa aumentou. Então, para os dois lados, é esse tipo de procedimento que deve ser buscado. Só temos que tomar um pouco de cuidado. Eu sempre falo, principalmente para as mulheres, tomarem cuidado com essa questão da revisão de alimentos. A questão de quando ingressar, haver realmente indícios do aumento significativo da necessidade e mostrar também que o pai tem condições de suportar esse aumento. Porque muitas vezes as pessoas elas criam a necessidade, digamos, psicológica num primeiro momento, de que ele simplesmente começou a ganhar mais e ele pode pagar mais. Tudo bem, mas nós temos um binômio que se chama necessidade e possibilidade. Existe a necessidade do filho de ganhar mais, então não é simplesmente o fato de o ex-companheiro estar com uma condição financeira melhor que automaticamente você vai conseguir aumentar a pensão alimentícia. Você tem que demonstrar também de que há necessidade por parte do menor também desse aumento da pensão alimentícia. E então existe esse cuidado só que é importante. Deve-se acompanhar necessidade e possibilidade. E também sabedoria é uma situação muito importante que a gente acaba tentando botar na cabeça dos envolvidos. Se for às vezes para entrar com uma revisão de alimentos, para aumentar um valor irrisório, um valor muito pequeno, tem que pensar até que ponto também vale isso, porque às vezes eu vejo o pessoal gastar honorários no escritório de advocacia, custas judiciais, eventualmente, para aumentar um valor que acaba não compensando. 2, 3 anos não paga a despesa que teve para fazer aquela demanda e ainda gerou um estresse com o ex-companheiro, um desgaste judicial. Então, tudo tem que ser pesado e muito bem analisado. Tem que ver custo, o quanto que está eventualmente investindo para conseguir esse aumento, se efetivamente precisa, se aquele que vai pagar efetivamente pode pagar. Perfeito, doutor. Nossa, mais do que explicado. Então, para ambos os lados, os direitos são iguais. Tanto para a mãe, se quiser reivindicar um aumento, né, doutor, no percentual ali da questão do pagamento da pensão alimentícia, quanto também para o pai, eu não tenho condições, também tem esse direito, né, doutor? O valor não é, que a gente fala, uma cláusula pétrea, não é algo imutável, né, algo que não pode ser mudado. A pensão alimentícia, ela pode ser alterada o valor, sempre que as partes conseguirem demonstrar que houve modificação da necessidade. Houve modificação da necessidade e possibilidade. Se conseguir modificar, se houve modificação, é possível postular o Poder Judiciário e alterar o valor. Perfeito, doutor. Vamos finalizando essa parte. Doutor, o nosso tempo é curto aqui na TV, o senhor sabe muito bem disso. Sim, eu sei. Já está com a gente um bom tempo. Temos algumas matérias, logo após o intervalo comercial. Temos matérias do Campeonato Catarinense de Futsal, do ABUT. A produção já pode preparar aí. Daqui a pouquinho vamos passar informações sobre
como foi os jogos lá em Camboriú, no ginásio do Guga. Doutor, agradeço a vinda nessa segunda-feira para abrir a semana com a gente e espero o senhor na próxima segunda, doutor, com mais um assunto. Mais uma vez, obrigado. A gente faz correndo, né? Às vezes aqui os temas, assim, mas né? É tranquilo. Porque às vezes porque tem as perguntas, tem um tempo também que a gente tenta seguir aqui, mas espero que tenha sido esclarecedor o nosso bate-papo de hoje aqui. E segunda que vem estarei aí com mais informações. Mas é muito esclarecedor porque tem elogios para o doutor aí que a gente encontra e mandam para a gente. Olha, eu adoro o quadro lá com o doutor Cássio porque é um profissional e explica direitinho, a gente fica ligado toda segunda. O doutor já sabe, já passei para o doutor que tem umas aí telespectadores que realmente admiram toda segunda-feira esse quadro com o doutor Cássio Timóteo da Costa. Vamos para o intervalo comercial e já voltamos, é um instante só. Obrigado.